Amados e queridos, que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Meu nome é Deoclides, pastor Deoclides, né? Que Deus possa abençoar os amados irmãos. E vamos a uma pequena reflexão que nos diz o seguinte, que é uma reflexão sobre o obreiro, sobre o pastor. Que o obreiro, ele é um homem, não é um super-homem. O obreiro precisa tomar os seus devidos cuidados, ter vigilância, orar, ter o seu lugar para congregar. O pastor precisa cuidar bem do seu rebanho, porque o pastor, ele é um pai. Se o pastor ele não garante cuidar do rebanho, para que ele está sendo pastor? Por que ele aceitou ser pastor se ele vê que as condições dele não dá? Então o pastor tem que cuidar do rebanho. Quando é um pastor que tem muito obreiro, ele vai comissionar uma equipe e liberar uma equipe para ajudar os irmãos, para ficar fazendo visita, representando o pastor sempre que puder. Mas tem pastor aí que quer fazer tudo só e é errado. Então o obreiro como pastor, de princípio devemos ver no obreiro alguém como a gente, alguém de carne e osso, alguém que espera ser compreendido, né? O pastor espera muitas das vezes ser compreendido. O pastor muitas das vezes espera ser abraçado. O pastor muitas das vezes espera aquele carinho da igreja, aquele cuidado da igreja, porque ele paga o preço em oração, paga o preço dedicando a sua vida na obra. E muitas das vezes o pastor vê ali os irmãos sendo abraçados, um abraçando o outro, e muitas das vezes o pastor é criticado, o pastor é humilhado. Qualquer falha, qualquer deslize, o povo desce-lhe a pancada. E às vezes tem momentos na vida do pastor que ele não fala. Tem sofrimentos na vida do pastor que ele não fala. Muitos dizem, não falei para não escandalizar, para não passar insegurança para a igreja, e eles acabam sofrendo calado. Mas o pastor precisa de oração, precisa ser abençoado. Se você puder abençoar o seu pastor com algo material, com um terno, com um dinheiro, com um presente, não é nada demais você abençoar o seu pastor. O pastor precisa de ser compreendido, amado e ajudado. Ele precisa ser amado e ajudado. Tem pessoas que acham que tudo é o pastor, e muitas das vezes o pastor está sofrendo, que se não tiver cuidado pode dar até depressão. Ele é uma pessoa como qualquer outra que conhecemos. Ele sorri quando está alegre, chora quando está triste, sente-se cansaço após um exaustivo dia de atividades. Ele é marido e pai como os demais. Como o homem é dotado de naturais virtudes, porém sujeito ao fracasso, tanto quanto os demais homens. Por ser homem, o obreiro deve sempre atentar para os 6 itens apresentados a seguir. Primeiro, o obreiro deve atentar deve estar sob constante dependência e proteção divinas. É o fraco escudo no forte. Só assim poderá estar seguro e permanecer em pé no dia da adversidade. O pastor tem que estar na total dependência de Deus. Ele tem que buscar a Deus, fazer propósito pela sua vida, se colocar na presença de Deus, fugir daquilo que escandaliza o seu ministério, fugir daquilo que possa prejudicar o seu ministério, porque ele tem que estar na total dependência de Deus, na vigilância, para que Deus possa lhe livrar no dia da adversidade. Mas tem pastores que às vezes eles procuram a prova com a mão, procura a prova com a mão, vai pegar na prova com a mão e trazer para a sua vida, porque não estão na vigilância, não estão em total dependência de Deus. E aí acaba vindo as lutas e as provas, as consequências. Segundo, ele deve orar e vigiar para não cair em tentação. Muitos obreiros, considerados verdadeiros campeões nas batalhas do Senhor, por negligenciar a oração e a vigilância, sucumbiram e se expuseram às
expuseram as setas inflamadas do maligno e caíram feridos sob a espada do diabo. Então tem que entrar, tem que orar, vigiar, para não cair nas ciladas do diabo. O pastor precisa ter uma vida emocional equilibrada, o pastor precisa ter uma vida de oração, o pastor precisa jejuar, ler Bíblia, ler palavra, pesquisar, ele precisa buscar. O pastor precisa passar momentos a sós com Deus, ele precisa entrar no seu aposento, procurar um lugar reservado, tirar momentos de leitura da Bíblia, falar com Deus, expor a sua vida para Deus, né? Perguntar para Deus o que o povo está precisando, qual é a mensagem que o povo precisa, porque aquilo que Deus te dá, com certeza você vai passar para o povo. Mas tem que vigiar para não cair em tentação. Mas há pastores amados por aí que estão fazendo a obra de qualquer maneira, se envolvendo com prostituição, adultério, com roubo, né? Até mesmo com vícios, em cima dos altares pregando, colocando a mão na cabeça das pessoas com as mãos contaminadas de sangue, né? Dando mau testemunho, pastores casados que colocam irmã solteira dentro do carro, sai por aí sozinho, pastores que cuidam mais da vida dos outros, dos filhos dos outros. Isso eu costumo dizer há muitos anos, desde que eu comecei meu ministério, sempre eu falo isso. Pessoas que cuidam mais dos filhos dos outros, esquecem os filhos dele. E isso é errado. A Bíblia fala que nós devemos cuidar dos nossos. E a igreja começa em casa. Se você não cuida bem da sua casa, como você pode cuidar da casa de Deus? Se a tua casa o pau está quebrando, você não vigia. Você na igreja é uma coisa, você prega, vai para a igreja com a esposa, é uma coisa. É aquela santidade toda. Mas dentro de casa o pau quebra, brigas, bate nos filhos, espanta os filhos. Isso não é bom. Então esses pastores, eles acabam dando um mau exemplo, até mesmo para a família. Porque um pastor, ele é alguém que é chamado para representar Deus. E a igreja depende do pastor para poder conduzir o povo. Então o pastor ele deve vigiar para não entrar em tentação. Pastores que às vezes não é ético você fazer isso. Você ir na casa de uma irmã, bateu na porta, a irmã está sozinha, você entrar e ficar batendo papo com a irmã, não é certo. Aí o diabo chumba, joga seta, começa os comentários, pastor fulano de tal estava na casa da irmã e a irmã estava só. Começa o comentário e depois você vai dizer que é o diabo que está se levantando. Não, não é o diabo que está se levantando, porque você não vigiou. Você não vigiou, deu brecha para o diabo. E depois você vai dizer que é o diabo que está se levantando. Por que você não vigiou? Você não teve cuidado. Você não se policiou, você não guardou a vigilância diante de Deus. Aí você pega, bota uma mulher solteira, você é casado, bota uma mulher solteira dentro do carro, ou outra irmã casada, sai sozinho. Você convida uma irmã para pregar na sua igreja e você marca para a irmã que você vai buscar ela na casa dela. Quando chega lá, você vai sozinho, a irmã entra dentro do carro, você chega na igreja sozinho com a irmã. Depois começa o bafafá que o pastor fulano de tal estava com a irmã sozinha dentro do carro. Aí você vai dizer que é o diabo que está se levantando. Não. Você, como pastor, como homem de Deus, você deve ter vigilância. Você deve vigiar para não cair em tentação, para não cair nos laços do diabo e depois o teu ministério ser detonado. Se você já fez isso, não faça mais, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem um passado, todo mundo pode errar, todo mundo erra, porque no dia que o homem bater no peito e se achar o santarrão, achar que ele não erra, achar que ele é o perfeito, ele pode abrir um buraco e se lançar dentro e mandar jogar terra na cara dele vivo, porque isso aí já está perfeito. Então não devemos humilhar ninguém também pelo seu passado. Se a pessoa errou, a pessoa praticou algo, caiu, se arrependeu, bateu a poeira, está firme na presença de Deus, glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque só quem perdoa é Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar e só Ele sabe e conhece as nossas limitações, os nossos defeitos. Então não julgue ninguém por causa do seu passado, não julgue ninguém porque pecou e você achando que porque aquela pessoa errou, aquela pessoa não é mais digno de salvação.
aquela pessoa não é mais digno de entrar no reino de Deus. Você está enganado, porque quem bem conhece as limitações e as fraquezas humanas é Jesus. Muitos julgam porque fulano vacilou, fulano largou a esposa, fulano caiu, largou a esposa, e para ele não tem mais salvação. Você está enganado. A Bíblia fala que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia fala que tudo que o homem fizer há perdão. Até se falar contra Deus, contra Jesus, há perdão. Agora, quem sou eu, quem é você para julgar e dizer que a pessoa caiu e não tem mais direito de salvação? Tem sim, porque Jesus é que perdoa os nossos pecados, porque perfeito só tem Jesus. E Jesus morreu na cruz para salvar a nossa vida. Então muitos falam, porque fulano adulterou, tal pastor adulterou, para ele acabou, esse aí acabou, já não é mais digno de confiança. Quem é você para julgar? Porque quando você julgar o teu irmão, você cuidado, porque amanhã pode ser você. Entendeu? Amanhã pode ser você. Isso que é a realidade da vida. Ah, fulano adulterou, o que é adultério? Você pensa que muitos não adulteram só no pensamento? Na época da lei, as pessoas tinham que adulterar fisicamente para serem mortas apedrejadas. Eram levadas fora da cidade e apedrejadas. Mas hoje, na graça, Jesus falou o seguinte, que não precisa nem adulterar fisicamente. Jesus disse que só pensar já adulterou. E aí agora? Aonde você está agora? Você que diz que lá na sua igreja, se alguém pecar, adulterar, não tem mais salvação, vai ser lançado fora do reino de Deus. Me prova. Se você me provar na Bíblia que a pessoa caiu, se arrependeu, voltou para a presença de Deus, não tem mais perdão, se você me provar na Bíblia, eu também vou jogar minha Bíblia fora. Porque a Bíblia fala que Deus perdoa os pecados. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica, né? A Bíblia não está dizendo que o sangue de Jesus purificou ou purificará, está dizendo purifica. Então, se você achar que você é santarrão, você não peca, então me prove na Bíblia. Porque você peca no pensar, no agir, no falar, você adultera no pensar. Tem igrejas que dizem que se adulterar acabou a salvação. Mas será que lá dentro não tem igreja, não tem pessoas que adulteram no pensamento? E aí? Então essas pessoas teriam também que serem expulsas da igreja porque também pecou no pensamento, né? Porque o pensamento só quem conhece a Deus, e o pensamento para Deus são palavras. Então, amados, pastores têm que vigiar, ter cuidado. Mas não julgue o teu irmão. Ah, fulano de tal é pastor, separou da mulher, acabou, já era. Não pode separar. A Bíblia fala que não pode separar. O que Deus uniu, não separe o homem, mas é o que Deus uniu, é o que Deus uniu. Mas muitas das vezes você toma atitude precipitada, entra no julgo desigual, casa com a mulher atribulada, que não é da vontade de Deus, e depois vai ficar dizendo que Deus uniu, não separe o homem, mas é o que Deus uniu. Então tem aquilo que Deus une e aquilo que o diabo une. Às vezes você está orando a Deus, pedindo uma pessoa para a sua vida, vem uma mulher atribulada, você casa, vai dizer que foi Deus que te deu. Quando o pau quebra, você fica sofrendo, teu ministério é detonado, você vai dizer que foi Deus que uniu. Não, nem tudo é Deus que une, meu irmão, nem tudo. Fique sabendo disso, nem tudo. E não julgue ninguém também, porque às vezes separou, porque você se acha o tal. Ninguém é dono de ninguém. Duas pessoas, a Bíblia fala que não pode andar dois juntos se não estiver de acordo. O que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. Você não é obrigado a viver brigando pro resto da vida. Se a mulher não te entende, o pau quebra dentro de casa, é brigas e mais brigas. Já conversou com o pastor e não tem jeito, é panela para tudo quanto é lado, o pau quebra. E você já sentou com a mulher, com o marido, já conversou em nada, e você já tem anos nesse sofrimento. A presença de Deus já foi da tua vida, já saiu da tua vida, já saiu do teu lar. Mau exemplo para os filhos, mau exemplo para a família, mau exemplo para os vizinhos, mau exemplo para o ministério. Teu ministério está detonado. A Bíblia fala que Deus é Deus de paz, né? Deus é Deus de paz, Deus não é Deus de confusão. Porque você não fez uma boa escolha. Decisões decidem destino. Talvez você tomou uma decisão com uma pessoa que não era da vontade de Deus. Mas não julgue ninguém porque separou e dizer que a pessoa está acabada, não. Porque se você dizer que a Bíblia condena, separou já era, não pode separar. Eu conheci pessoas que brigavam porque não pode separar, que se separasse ia para o inferno. Hoje são pessoas que estão separadas e aí, vai viver só pro resto da vida? Você vai conseguir viver só pro resto da vida? Porque ninguém é dono de ninguém. Você não é dono de Maria, Maria não é dono de você. Então, por um descuido, por alguma desavença, um descontrole emocional, qualquer tragédia, qualquer situações que a vida traz sobre o casal, pode haver uma separação.
e você vai ficar só pro resto da vida, porque você vai dizer, não, o que Deus uniu não separe o homem. Mas será que aquela pessoa foi a pessoa certa para você? A pessoa certa é você que procura, você vai ver o caráter da pessoa, quem é a pessoa, se dá certo para você, se vai conseguir viver junto, é dessa maneira. Agora, se você achar que a pessoa certa foi aquela, então se houver separação, você acabou, já era. Você não vai encontrar mais ninguém na vida, porque a pessoa certa era aquela. Então separou, já era, para você não ter mais ninguém, porque aquela que era a pessoa para você, separou, acabou, já era. Não é isso aí não. Não julgue ninguém quando houver a separação, sabe por quê? Porque você que julga hoje, que o teu irmão se separou, aconteceu alguma coisa, ele está derrotado, por um descuido ou outro, amanhã pode ser você. A esposa pode tomar raiva de você, por qualquer situação ela pode pegar as malas e ir embora e tu vai ver. Aí agora tu vai comer no prato, tu vai dizer, realmente, eu não posso julgar ninguém, porque José separou de Maria, eu desci o pau, comecei a descer o pau, falar para os irmãos, José separou, tu viu o que José fez, e agora chegou a tua vez, e agora? Então o pastor tem que vigiar, ter muita vigilância. Que Deus abençoe aos amados irmãos. Está aí uma reflexão, o pastor deve vigiar, cuidado meu irmão, na sua igreja, dê exemplo, bote o povo para orar, bote os obreiros para trabalhar, bote os obreiros para buscar a presença de Deus, coloque os obreiros para pregar, para orar, seja um pastor exemplar, seja um pastor de caráter, seja um pastor de ética, né? Ainda que você sofra, mas não deixe a palavra de Deus ser escandalizada não. Ninguém é perfeito não, todo mundo pode errar. Mas enquanto você estiver podendo, buscando a Deus, enquanto você estiver tendo forças, busque a Deus, não deixe ninguém detonar o teu ministério. Que Deus abençoe a tua vida e um forte abraço para todos.